sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Hoje é a quinta semana que nós estamos meditando sobre este tema, baseado aí no capítulo 5 de Gálatas, versículo 13 ao versículo 26. Nós temos nos detido mais nos versos 19 a 23. E nós estamos ainda, então, agora no versículo 20, mas vamos ver novamente o versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, os que vivem nesta prática, não é? Então nós já falamos nas semanas anteriores sobre prostituição, impureza e lascívia, e na reflexão de hoje nós iremos falar sobre idolatria. Eu queria que alguém lesse para mim, uma voz bem possante, Romanos 1, 19 a 23. Epístola de Paulo aos Romanos 1, de 19 a 23. É um texto que fala sobre idolatria. Qualquer pessoa pode ler. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus é o homem testemunho, pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder de criar, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, embora eles são inexcusáveis. Porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem deram graças, antes nas suas expectações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se estúpidos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem incorruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Obrigado, irmão Luiz. Nesse texto, segundo, nós encontramos Paulo falando sobre essa condição do homem, do homem que vive no pecado, que está debaixo da maldição oriunda do pecado. Este homem que abandonou, trocou Deus, esse ser perfeito, cujos atributos são invisíveis, e trocou então a glória desse Deus, o glorificar esse Deus, o reconhecer e adorar esse Deus, pela glorificação da criatura. Isto em essência é o ato da idolatria. Idolatria é adorar a criatura, aquilo que Deus criou no lugar do Criador. Tudo aquilo que é criado não é digno de louvor e adoração. Somente Deus é digno de louvor e adoração. Todas as vezes que o homem adora uma criatura ou algo criado, este homem está cometendo então aquilo que a Bíblia chama de idolatria. Ok? E no texto em Gálatas, então, Paulo diz lá no verso 20 que uma das obras da carne é a idolatria. Paulo então está falando sobre as obras da carne. Elas são ligadas à nossa velha natureza, à nossa natureza adâmica, a natureza que nós herdamos de Adão, segundo o pecado, ou seja, a natureza caída. Paulo já apresentou as três primeiras obras da carne, e as três primeiras obras da carne nós vimos nas semanas anteriores que tem conotação sexual. Prostituição, todo ato sexual fora do casamento, fora dos propósitos de Deus, fora de um relacionamento estável, um relacionamento baseado no amor e no compromisso. Impureza, um pecado mental que produz uma ação degradante, uma ação negativa, uma ação fora dos propósitos de Deus, mas é um pecado mental, algo que nós pensamos e alimentamos com o nosso pensamento. E a lascívia, que é toda a corrupção moral que produz a perda da vergonha, a perda do senso do certo e do errado. Nós já vimos isso aqui nas semanas anteriores. Agora Paulo aborda duas obras que atingem a esfera puramente espiritual, pelo menos de certa forma nós podemos dizer isso. Paulo fala da idolatria. A palavra aqui no grego é idolatria, que significa culto a falsos deuses, culto a ídolos. A palavra ídolo, de onde vem idolatria no grego, exatamente prática de adoração, de louvor ao ídolo. E o ídolo é aquele que não é Deus. E a segunda, feitiçarias.
E a palavra aqui no grego é muito conhecida nossa, a palavra farmaqueia, de onde vem farmácia, né? Tem a ver com feitiçaria. Alquimia, talvez fosse uma tradução melhor para essa expressão, nessa conotação aqui do texto, que tem a ver com magia, né? Feitiçaria então seria magia. Interessante que alguém tem mandado todos os dias agora para o meu e-mail, um e-mail Escola da Magia, né? Eu tenho cara, na verdade, é algum mago, provavelmente, né? Escola da Magia, bateu lá na minha caixa de internet. Agora todo dia eu recebo um e-mail. E agora nós estamos mandando, todo dia que ele nos manda, eu mando um versículo bíblico para ele, condenando a feitiçaria e a magia. Vamos ver no que vai dar essa história, né? Porque a Bíblia tem de Gênesis a Apocalipse textos que condenam a feitiçaria, ok? Então, nós vamos falar hoje sobre idolatria, na semana que vem sobre feitiçaria. São coisas muito próximas, tá? Mas hoje nós vamos falar então sobre idolatria. A etimologia da palavra idolatria vem então da palavra grega eidolatria, que foi transliterada para o português como idolatria, que é prestar culto a um ídolo. E ídolo é qualquer coisa ou qualquer ser que ocupa o lugar de Deus. Não sendo Deus, ocupa o lugar de Deus. Pode ser uma coisa material, pode ser uma ideia, pode ser uma pessoa, pode ser um ser espiritual, um anjo, né? Tudo que é criatura, que é coisa criada, que ocupa o lugar de Deus, é um ídolo. Então, idolatria vem da expressão eidolon, ou ídolo em português, objeto ou criatura ou ideia adorada como Deus, que ocupa o lugar de Deus. Tudo que é criado e é adorado é ídolo. Então vamos pensar um pouquinho aí sobre a nossa vida, né? Porque muitas vezes nós mesmos corremos o risco de estar colocando em nossa vida algo como muito importante em primeiro lugar, que não é o Senhor. E nós vamos tentar desmistificar um pouco do conceito que nós protestantes temos de idolatria, porque nós só combatemos a idolatria à imagem de escultura. E existem outras idolatrias que nós precisamos combater também. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui durante o nosso estudo hoje, tá? Então só Deus deve ser adorado, irmãos. Só Deus é digno de adoração, nada mais, só o Senhor, não é? Então alguns exemplos de ídolos: imagens de madeira, de gesso, de pedra, de barro, que representam uma divindade. Isso existe aos montes, né? No nosso país existe pelo mundo afora. Dentro do próprio cristianismo, mesmo as diversas denominações, igrejas cristãs tendo a Bíblia, mesmo assim se tolera a idolatria dentro do cristianismo. É histórico, isso vem aí desde a Idade Média, desde o início do cristianismo, logo quando a igreja se une ao Estado, que muitas levas de pessoas chegam à igreja com a sua visão religiosa, e a igreja então não faz aquele discipulado, aquele trabalho doutrinário como deveria. A idolatria começa a entrar na vida da igreja, e lá pelo século IV, século V, depois de Cristo, a idolatria já se estabelece e permanece até os nossos dias em determinados arraiais cristãos. Um dos motivos que levou à reforma protestante no século XVI foi exatamente a luta contra a idolatria. Um dos motivos que levou ao surgimento da igreja ortodoxa grega no século XI foi a luta contra a idolatria. Então essa luta se deu exatamente pela crença de que nós não deveríamos ter diante de nós, não deveríamos prostrar diante de imagens, mas somente diante do Senhor. Então essas imagens podem ser imagens que representam o nosso próprio Deus. Você pode estar adorando a Deus, mas através de uma imagem, isso está errado. Está errado, não é? A própria imagem de Jesus muitas vezes é adorada, né? Em determinadas expressões religiosas. A pessoa está lá achando que é Jesus que ele está adorando. Mas eu fui de uma igreja que desenvolvia essa prática, e eu me lembro claramente que o Sagrado Coração de Jesus não é Jesus, não é a mesma entidade, é uma entidade à parte. Então o católico, quando se prostra e adora, por exemplo, o Sagrado Coração de Jesus, ele não está necessariamente adorando Jesus. Então esse é o risco de criar a imagem de Jesus, né? Adoração a Maria, não é? Maria é uma mulher singular, a mãe de Jesus, não a mãe de Deus, a mãe de Cristo, não é?
mulher admirável, mas uma mulher como outras, não era divina, não era digna de exaltação, de